Bom dia! Durante a segunda metade de fevereiro, nossa expectativa é de que o par euro-dólar e o ouro continuem em retração ou tenham mais uma última recuperação antes de começarem a cair. Vamos começar analisando o gráfico semanal do par euro-dólar em nossa plataforma fingraphs.com, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres. A tendência tem sido descendente por um bom tempo e já atingiu suas metas impulsivas de queda. O índice de risco também está sobrevendido e acreditamos que esta tendência já esteja bastante madura e que ainda não tenha se esgotado, mas poderia começar a se reverter durante os próximos trimestres. No gráfico diário, que nos traz uma perspectiva para os próximos meses, notamos uma boa alta desde meados de dezembro. As metas de correção para cima já foram praticamente alcançadas e agora estamos revertendo novamente. O índice de risco também está caindo e acreditamos que as mínimas poderiam ser testadas novamente no final deste mês ou início de março. No gráfico intraday, tivemos o primeiro movimento descendente, que alcançou os níveis de suporte das metas de correção, um pouco abaixo de 1,06. O índice de risco está entrando para território sobrevendido e poderíamos ver um pouco de movimento próximo a esses níveis. Entretanto, em linha com o gráfico diário, nossa expectativa é de que haja uma ruptura desse suporte nas próximas semanas e de que um novo teste se materialize. A situação do ouro é parecida, mas o metal está um pouco mais forte. A tendência no gráfico semanal ainda é descendente e as nossas metas já foram praticamente alcançadas, mas o movimento poderia se estender por mais um tempo. O índice de risco também está sobrevendido, o que significa que durante os próximos trimestres poderíamos ver uma reversão. No gráfico diário também notamos esta forte recuperação desde meados de dezembro, que agora já alcançou suas metas de correção, enquanto o ouro permanecer abaixo da meta superior de correção, ou $1.280, o movimento ainda será considerado uma correção. Assim como o par euro-dólar, o ouro poderia reverter parte desse movimento até o final de fevereiro ou início de março. O gráfico intraday ainda mostra uma tendência ascendente, mas ela poderia estar prestes a ser revertida. Os envelopes estão se tocando e o índice de risco está caindo novamente. Além disso, as metas já foram alcançadas há cerca de uma semana. Portanto, o ouro está um pouco mais forte do que o euro, mas a situação é parecida. Ainda estamos em uma tendência descendente no gráfico semanal, apesar do índice de risco estar sobrevendido. O gráfico diário mostra uma boa recuperação em direção às metas de correção e o gráfico intraday provavelmente já completou sua tendência ascendente. Nesse sentido, esperamos uma retração até o final de fevereiro ou início de março. Agora vamos dar uma olhada nestes três gráficos para o mercado de equities, que estão todos em tendência ascendente. No gráfico diário, o mini SP 500 poderia ser considerado um pouco caro, pois já entrou para o território de sobrecompra e alcançou suas metas. Durante o primeiro trimestre e metade do segundo, nossa expectativa é de que haja algum tipo de consolidação. Apesar disso, o gráfico diário ainda mostra tendência ascendente e as metas também foram alcançadas, mas ainda há algum tempo restante e o índice de risco não está sobrecomprado. Durante as próximas semanas, é possível que o índice acelere mais e forme um topo. No gráfico intraday, o índice de risco está sobrecomprado e as metas foram alcançadas. Portanto, nossa expectativa é de que haja alguma consolidação nas próximas semanas, antes de começar a subir novamente, em sincronia com o movimento do gráfico diário. E passando para o petróleo, mais especificamente para o Brent, o gráfico semanal mostra uma correção para cima desde 2016, que agora alcançou suas metas. O índice de risco parece estar caindo um pouco. Nós acreditamos que esse talvez seja o fim do primeiro movimento ascendente do petróleo. No gráfico diário, o prazo para esse movimento ascendente já praticamente terminou, mas as metas poderiam se estender um pouco acima de 58. Um último movimento ascendente em direção a níveis acima de 60 poderia acontecer nas próximas semanas, antes do índice de risco finalmente entrar para território de sobrecompra e o petróleo começar a corrigir. Before the risk index finally becomes overbought and oil starts to correct.
O gráfico intraday, que tem estado dentro de uma faixa pelas últimas 6 semanas, está apenas em uma correção para baixo, que poderia acelerar para cima novamente. Este será o caso, se os preços conseguirem se manter acima de 54,50, que é o nível de suporte das nossas metas de correção. And remain above 54.50, which is the support of our corrective targets. Resumindo os 3 gráficos, o petróleo está em uma correção para cima, que já está possivelmente esgotada no gráfico semanal. No gráfico diário, há possibilidade de formação de um último topo durante as próximas semanas. E o gráfico intraday mostra uma consolidação nas últimas 6 semanas e poderia estar pronto para acelerar para cima novamente. Uma vez que um topo for formado, nós acreditamos que o petróleo poderá consolidar por vários meses. Nesta imagem, temos as 3 perspectivas para o setor de energia diante do S&P 500. A recuperação no gráfico semanal tem sido muito fraca, em comparação com a tendência descendente que tivemos em 2014 e 2015. O índice de risco está começando a rolar. And that the risk index is starting to... No gráfico diário, a tendência já começou a se enfraquecer agressivamente a partir do início de dezembro e agora atingiu o nível de suporte de suas metas de correção. No gráfico intraday, o índice de risco está bastante sobrevendido e deve se recuperar um pouco, em linha com a nossa previsão do petróleo para as próximas semanas. Entretanto, em geral, estes 3 gráficos mostram um cenário de enfraquecimento para o setor de energia. E se as metas de correção forem rompidas, o risco de queda será significativo. Isso encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela audiência e até mais.